Que presente você dará ao Senhor? A Bíblia diz lá em João, no capítulo 21, eu não vou ler, mas você lembra quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus, ele faz a mesma pergunta a Pedro. E hoje eu quero te dizer que esse versículo, por si só, ele já traz a mensagem. Jesus pergunta se Pedro ama, então se Pedro ama, era para Jesus, era para Pedro fazer o quê? Apacentar as ovelhas de Jesus. Cuidar daquilo que Jesus também amava, que são as pessoas. Mas aqui em 5 minutinhos eu quero compartilhar, eu ia estender um pouco mais essa palavra, mas eu creio que não há necessidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele já está ministrando no nosso meio. Mas eu quero lembrar a você 3 particularidades que eu percebi nesse texto. O primeiro, os presentes podem simbolizar amor, mas também podem simbolizar desmerecimento, desdém e até ódio. Jesus, ele estava ali, pedindo um presente para Pedro. Ele estava ali querendo que Pedro fizesse algo para ele. Quando nós amamos alguém, nós queremos o quê? Presentear. Nós queremos presentear os nossos filhos, nós queremos presentear os nossos netos. A mulher, quando ela fica grávida, ela já não consegue mais olhar para as coisas dela, ela entra numa loja, tudo que ela quer comprar é para aquele bebê. Quando nós temos neto, tudo que nós queremos é para aquele neto, é para aquela neta. Jesus estava pedindo, na verdade, um presente. Olha, se você me ama, você me dá um presente? Apacenta as minhas ovelhas. Mas nós temos que prestar atenção em algo. Presentes, eles podem simbolizar amor, mas eles também podem simbolizar desmerecimento, desdém e até ódio. Presentes são expressões do coração. E a Bíblia nos lembra de um presente. Quando Herodes, ali no Novo Testamento, ele casa com a esposa do seu irmão, Herodias. E João Batista começa a exortar aquele homem publicamente, dizendo que ele não poderia estar casado com aquela mulher. Porque ela não era mulher dele, era mulher do irmão dele. E como um homem que estava liderando uma nação, poderia estar em adultério tão explicitamente assim. E um dia, a filha de Herodias está dançando para Herodes. E aquela mulher, ela pede um presente, porque Herodes gostou tanto daquela dança, e ele diz para Herodias: me pede o que você quiser. E o que ela pede? A cabeça de João Batista numa bandeja. Um presente que significava maldição, ódio, rancor, morte. Cuidado com os presentes que você recebe. Nem todo presente que você recebe são presentes de bênção. Eu não tenho muito tempo para contar aqui, mas eu lembro de uma história, as mulheres da igreja sabem, da minha filha Jéssica, que ganhava presentes de uma mulher, ela tinha 3 aninhos de idade. E essa mulher começou a presenteá-la com roupinhas. E um dia essa mulher disse na porta da igreja para mim: pastora, eu vou colocar essa menina perdida. E ela disse aquilo num tom de brincadeira, como quem diz, ela vai ficar muito vaidosa. Porém, naquele momento, um comportamento da Jéssica mudou. E um dia eu estava na igreja, e quando eu cheguei em casa, a minha ajudante, ela disse: pastora, a Jéssica não quis colocar nenhuma roupa hoje, ela só queria aquelas que a mulher deu, só que ela queria trocar a cada meia hora, ela queria trocar aquelas roupas. E um dia, ela pôs a roupinha e ela pediu para passar um batom vermelho. E eu, de repente, eu desfiz todas aquelas roupas, nós oramos a Deus, nós queimamos tudo. E passaram-se uns 6 meses. E de repente, eu orei a Deus que não era para essa mulher mais presentear. E realmente ela nunca mais deu presente. Passaram-se uns 6 meses, era inverno. Essa mulher chega com um presente. Um moletom, um conjunto de moletom. Para dar para a Jéssica. E eu aceitei, levei para casa, deixei guardado. Lá na casa da minha mãe, que eu cheguei na casa da minha mãe para buscar a Jéssica. Deixei ele guardado. E passaram-se uns dias. Eu fui buscar a Jéssica na casa da minha mãe. Eu morava no prédio do lado.
E quando eu chego ali, a Jéssica estava dormindo, estava muito frio, e eu tinha que cobrir ela para ir para o meu apartamento. Eu falei, era início de estação, ela estava sem roupinha de frio, eu falei, eu vou usar esse. E o meu irmão, o pastor Michael, disse, ué, mas não é a mulher que deu as roupas com maldição? E eu lembro que eu e a Liana falamos assim, não, a gente unge, ora e vai dar tudo certo. E ele falou, vocês são engraçadas, né? E tudo bem, eu só coloquei o capuzinho na cabeça da Jéssica, da jaquetinha que ela tinha dado, e fui para casa. Naquela noite ela começou a coçar a cabeça. Quando ela acordou de manhã, não, de madrugada mesmo, eu tentei ver o que era, não achava. De manhã ela coçava tanto, coçava, eu fui ver, eu achei um bichinho na cabeça dela, e eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vi um bicho na cabeça da Jéssica. Ela falou, traz ela aqui. Eu nunca tinha visto piolho na vida. Ela disse, vai na farmácia, compra um pente fino. Eu comprei um pente fino. Minha mãe pegou aquela fraldinha de pano, colocou na cama. Você lembra disso, Liana? Colocou na cama. Começou a pentear o cabelinho da Jéssica. E caíram 52 piolhos da cabeça dela. E ela não tinha uma lêndia na cabeça dela, nem um ovinho de piolho. E naquele dia, quando meu marido chegou, nós oramos, pedimos perdão ao Senhor. Eu piquei aquela roupa toda. E no outro dia, não tinha mais um piolho na cabeça da Jéssica. Só foi aqueles 52. E não apareceu nunca mais um piolho na cabeça dela. Cuidado com os presentes que você recebe. Não era nem isso que eu ia falar. Mas o que eu queria falar é que tem presentes de ódio e tem presentes de amor. Assim como o presente que Herodias pediu para Herodes era um presente que simbolizava maldição, ódio, vingança. Aquela mulher, Maria, lá de Betânia, ela vai aos pés de Jesus e ela quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Algo muito caro. E ela tira daquele vaso um perfume, né? O perfume que tinha ali dentro daquele vaso. E ela unge os pés de Jesus. E ela unge Jesus. E Jesus sabia que ela estava preparando o corpo dele para a morte. Então nós precisamos entender isso. Que presentes simbolizam maldição, mas também simbolizam amor. Segunda coisa que eu aprendo, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo foi ministrando isso no meu coração. Eu, na verdade, eu tinha preparado uma palavra que tinha a ver com aquilo que eu falei ontem no início, sobre Rebeca. Mas essa semana, eu tirei um tempo em oração e o Espírito Santo me trouxe esse texto. Eu me lembrei de Jesus dizendo a Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E a segunda coisa que eu entendi nesse texto, que eu prestei atenção, toda pessoa no final de sua vida, se ela tem a oportunidade de estar consciente e saber que ela está nos últimos dias, ela fará pedidos com profundidade. Ela fará pedidos do fundo do seu coração. Em 2010, meu sogro teve um infarto. Ele já tinha feito há 10 anos antes ponte safena no coração. E ele teve um infarto. E quando ele teve aquele infarto, ligaram para o meu esposo. Meu esposo correu ali no hospital. E meu sogro estava conversando tranquilo. E o médico disse, olha, o aparelho que faz cateterismo do hospital não está funcionando, está com defeito. Mas ele está infartado e nós precisamos dar uma medicação. Só que essa medicação, ela tem alguns riscos. Pode baixar muita pressão, pode isso, pode aquilo, mas nós vamos levar ele para a UTI. Tudo bem? Tudo bem. Meu sogro rindo, tudo bem, tudo ok, tudo bem. Mas na entrada daquela UTI, o José disse que meu sogro disse para ele, filho, cuida da Naira, cuida da sua mãe. Disse aquilo para ele. E o meu sogro entrou, e nós tínhamos um congresso na igreja, nós fomos para o congresso. E na hora, 8 horas da noite ali, começando a ministração, era o horário da visita da UTI. Quando meu esposo chega lá na UTI, não podia entrar na visita, estava tendo um procedimento lá dentro da UTI, ninguém sabia o que era. Quando termina aquele procedimento, os visitantes dos outros pacientes não foram autorizados a entrar, eles chamam somente o meu esposo, com a minha sogra e o meu cunhado. E eles dão uma notícia que meu sogro tinha tido uma parada cardíaca que não tinha suportado. Eu não sei se ele sentia que ele ia partir naquele momento, mas quando ele entrou para aquela UTI, ele disse, meu filho,
cuida da sua mãe. Cuida da sua mãe. A pessoa, nos últimos dias de vida dela, ela faz pedidos com profundidade. Pedidos do coração. Meu avô era 16 anos mais velho que 16 anos mais novo que a minha avó. Eles foram prometidos um para o outro lá na Síria. Eles se conheceram no dia do casamento deles. E eles se casaram. E nunca minha avó levantou a voz para o meu avô. E nunca meu avô gritou com a minha avó. Eu vivi até o Mateus nascer. Até a Jéssica nascer. Aliás, até o Mateus nascer, os dois casados. Quando o Mateus ia completar 1 ano, minha avó teve uma gripe, ela tinha pressão normal, tudo normal. 94 anos de idade, ela teve uma gripe. Ela vai para o hospital, fica 2 dias. E, de repente, lá no hospital, ela disse para o meu avô: Abude, eu quero uma sopa de lentilhas. E meu avô corre em casa, sem carro, foi a pé, ele andava rapidinho. Ele colocava a mão assim para trás, ele andava rápido. E ele foi lá na casa, isso a gente ficou sabendo depois, porque nessa hora nós estávamos no culto, na igreja. E meu avô foi, fez a sopa de lentilhas, chegou, segurou a cabeça da minha avó, reclinou, né, a cama, começou a dar, deu a primeira colherada, a segunda. Ele disse que quando ele deu a 3ª colherada, ela falou: Abude, acabou. Ela fechou os olhos, partiu, e meu avô deitou ela lá. Não era um presente tão profundo, mas era um desejo do coração dela. Ela queria o quê? Uma sopa de lentilhas. E meu avô fez o quê? Correu. Ela tinha 92 anos, meu avô 70 e poucos. Meu avô correu, fez a sopinha de lentilhas, voltou lá a pé, deu para ela. Porque ele não sabia o que poderia acontecer, mas ele a amava. E mesmo que fosse algo tão simples como uma sopa de lentilhas, ele foi lá na casa dele, ele fez a sopinha de lentilhas. Ela tomou 3 colheradas. A tigela de sopa continuou ali, com o restante da sopa. E ali ela partiu. No caixão, ele não saía nem para ir ao banheiro. E ele gritava, ele balançava o queixo dela e ele dizia: Nazira, sai daí, sai daí. Porque ele amava. E ele fez tudo. E ela foi cega dos 2 olhos desde quando eu nasci. E quando ela faleceu, eu já tinha 25 anos de idade. Por 25 anos, eu vi o meu avô cozinhando todos os dias para minha avó. Eu vi o meu avô todo sábado. Era o único dia que ele saía com os amigos para jogar um baralhozinho. E ele pedia os netos para ficar. E era eu, a única neta, e meus 3 irmãos. Porque meu pai é filho único. Eu ia, ficava à tarde. Ele sempre chegava com sorvete de baunilha da Que Bom. Porque ele amava aquela mulher. Ele decidiu amar. E ele presenteava. E por último, os presentes falam mais sobre você mesmo, do seu coração, ou sobre aquela pessoa que está sendo presenteada. E aí eu me lembro de Caim e Abel. Um mesmo altar. 2 presentes, 2 ofertas, 2 corações. Um coração alegre, disposto em servir, em adorar. E outro, um coração egoísta, um coração que pensava só em si mesmo. Um presente foi aceito e o outro não. E o que eu quero dizer com você hoje? Eu não consigo terminar um congresso. Quem esteve aqui o ano passado viu que eu ministrei sobre aquela sogra de Pedro. E o tema da mensagem era: a febre cessou e agora? Deus já tinha feito tanto nas nossas vidas e aquela era a hora de nós fazermos algo. A Bíblia diz que aquela mulher, ela se levantou depois que a febre cessou e ela foi servir a Jesus, servir a mesa para Jesus. Eu não posso falar de presentes sem falar do presente que eu tenho que dar ao meu Senhor. Eu não vou estender nessa palavra, mas nesse momento tem um papel dentro dessa caixa. Eu acho que todas vocês têm canetas que vocês ganharam naquela bolsinha. Se não tem, você vai pedir emprestado.
Qual é o presente que você dará ao Senhor hoje? Jesus estava colocando à prova o coração de Pedro. Jesus estava permitindo Pedro demonstrar seu verdadeiro sentimento através de uma ação. Jesus, ele estava colocando o último desejo. Preste atenção um minuto aqui antes de você continuar a escrever. Nesse momento aqui, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado e ele ia ser assunto aos céus. Tudo que ele tinha para fazer, ele já tinha feito, mas ele voltou. Porque a promessa, ele ia morrer, ele ia ressuscitar o terceiro dia. Mas ele volta. Ele volta para encontrar aqueles dois no caminho de Emaús. Ele volta ali para Tomé ver o furo na mão dele. E ele volta para Pedro. E ele diz: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Isso mostra que a resposta era muito importante para Jesus. O que Jesus estava perguntando era algo de muito valor. Jesus queria ter certeza que aquele homem estava entendendo. E as 3 vezes ele disse: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Deus fez tanta coisa neste lugar. Nós somos tão cheias neste lugar. Aqui Deus curou, aqui Deus restaurou. Aqui o Senhor está trazendo vida. Aqui o Senhor está trazendo ressuscitação de sonhos. Aqui o Senhor tem nos ensinado a ser mulher equilibrada. Hoje nós aprendemos de 8 pilares para nós sermos uma mulher equilibrada. Para sermos realmente essa dádiva de Deus, o presente de Deus para o nosso marido, para os nossos filhos com equilíbrio. Aqui nós ouvimos tantas palavras preciosas, tantos testemunhos. Mas e agora? Nós vamos sair só com o presente na mão e Jesus vai ficar aqui? E nós vamos dar tchau e vamos embora com os nossos presentes? Não. Você vai escrever nesse papel. O que você vai dar de presente ao Senhor? Você quer dar a adoração que aquela mulher deu? Você quer dar um presente como Herodes deu para Herodias, a cabeça de João Batista? Um presente egoísta, malvado? Você quer dar um presente com um coração egoísta como o de Caim? Ou você quer dar com amor como Abel? Você decide. Mas hoje, você não pode sair deste lugar, queridas, sem dar um presente ao Senhor. E esse presente você vai escrever nesse papel. Você vai escrever, vai ser a salvação. Você lutar pela salvação do seu filho, do seu marido. Você ganhar aquela vizinha para Jesus. Você abrir um GR na sua casa. Você entrar no ministério da igreja e ajudar com o coração disposto para que outras vidas sejam salvas. Porque um dia alguém trabalhou e serviu na hora de um culto para que você tivesse um encontro com Jesus e hoje estivesse aqui recebendo. E agora é a sua vez. Nós não podemos ser egoístas. Chega de ficar sentado no banco. Chega de ficar de mimimi. Chega de ficar só querendo vem a mim. Só eu preciso, só é para mim. Ore por mim o tempo todo. Nós não podemos. Aqui nós temos uma mulher que acabou de falar com uma filha com problema de autismo não verbal, mas ela está aqui pregando. Os filhos estão lá no Brasil. Ela veio, ela voltou sábado passado para o Brasil, que ela estava de férias com os filhos, e ela voltou aqui só para ministrar aqui, para você ser abençoada. Ela está dando um presente a Jesus quando ela vem aqui ministrar para a sua vida. Aqui nós temos uma mulher que ontem fez 11 meses que o filho partiu para a eternidade e ela se dispôs a vir aqui sem mimimi para ministrar na sua vida. Ela está dando um presente a Jesus. Aqui nós temos a Micheline que não para, o tempo todo ministra de um lado para o outro. Ela veio não porque o filho mora aqui, porque a nora está grávida. Não, ela veio só para ministrar aqui e por acaso vê o filho e vê a nora. Aqui nós temos a pastora Liana que tinha uma viagem marcada e desmarcou e ela está aqui. Que presente você vai dar ao Senhor? Chega de mimimi. Chega de uma vida cristã medíocre. Chega de uma vida cristã mediana. Hoje nós precisamos dar a Deus o nosso melhor presente. Você vai escrever qual é o presente. O que você vai fazer para o Senhor? Se você o ama, você vai atender o último pedido dele enquanto ele pisava nessa terra. Apacenta as minhas ovelhas. Como você vai fazer isso? Depois que você escrever, você vai fechar a caixa assim. Você vai fechar a caixa.
Porque nós vamos agora profeticamente encerrar essa conferência, encerrar este congresso, entregando ao Senhor, espiritualmente falando, o nosso presente a Deus. O presente mais valioso do nosso coração vai ser entregue ao Senhor hoje. Isso às vezes custa, querido, não é fácil. Não é fácil muitas vezes. Talvez você vai ter que abrir mão de um jantar na casa de uns amigos para estar fazendo o GR seu naquele dia. Às vezes você vai ter que abrir mão de um tempo de academia para ir visitar aquela irmã que está com depressão e precisa de oração. Mas o rei Davi, ele disse: eu não darei a Deus algo que não me custe. Eu não darei a Deus algo que não me custe. Chega de dar para Deus migalhas. Chega de entregar presentes a Deus que não valem nada. Oferta não é presente a Deus. Dízimo não é presente a Deus, é fidelidade. Oração não é presente a Deus. Jejum não é presente a Deus. Você está fazendo por você, para você ser abençoado, receber bênção. Presente para Deus é cuidar de vidas. Presente para Deus é ganhar vidas. Presente para Deus é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse congresso podia ter 5 vezes mais mulheres. Concorda ou não? Sim ou não? Mas isso não acontece com um grupo de 10, 15 pessoas. Mas se todas nós nos envolvermos, o ano que vem nós podemos ter 500, nós podemos ter até 1000 mulheres neste lugar. Meu marido tem profetizado isso, amor. Deus vai dar uma virada. O ano que vem você vai fazer um congresso com 1000 mulheres. Não pelo número, queridas, mas se hoje eu puder gerar no seu coração o valor que tem servir vidas, ganhar vidas, pregar a palavra, eu já fiz o meu papel. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Aleluia, Jesus. Vamos adorar ao Senhor. À medida que você for fechando o seu presente, pegue ele na mão. Será que esse presente tem valor? O que você escreveu aí tem valor, ou você está entregando qualquer coisa para o Senhor? Te entregamos nosso viver. Pastoras da igreja, as preletoras, subam aqui. Nós somos as primeiras a oferecer o presente. Venham aqui as pastoras. Venham aqui. Aleluia, glória a Deus. Dos seis foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é Te adoramos, vai adorando ao Senhor. Faça dessa oração agora uma oração de entrega. Aleluia, Jesus. Abrace uma amiga agora e comece a adorar junto com ela. Aleluia, Jesus. Abrace uma amiga, comece a adorar junto com ela neste momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Levante esse presente nas suas mãos. Levante o seu presente ao Senhor. Levante o presente bem alto. Aleluia. Levante bem alto o seu presente. Amém. Você que está lá atrás, levante bem alto o seu presente ao Senhor. Olhe para essa caixa agora. Você sabe o que você escreveu. Eu quero que enquanto o grupo de louvor canta agora esse refrão, você vai fazer uma oração aí com o Senhor, você e o Senhor, entregando ao Senhor profeticamente este presente. Comece a orar agora enquanto o grupo de louvor canta. Vai orando agora, com a sua mão levantada, com o seu presente levantado aos céus. Vai orando agora ao Senhor. Oh Pai, E glória a Senhor, Pai, eu entrego a Ti, te Senhor. entregamos nosso viver.
adorar. Oh, Rei dos Reis, foi que eu nasci. Oh, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ainda segurando o seu presente nas mãos, se doeu, troca o braço. Eu quero que a pastora Kelly faça essa oração de entrega ao Senhor. Amém? Aquilo que estiver no seu coração. Levante o seu presente aí, aquilo que você está entregando ao Senhor nessa noite. Oh, doce Santo Espírito de Deus, aqui está, meu Deus, o nosso presente ao Senhor, meu Deus. Senhor, aquilo que está no mais profundo do nosso coração, Deus. Aquilo, meu Deus, que talvez vai nos custar, mas que vai, meu Deus, chamar a tua atenção, meu Pai. Aquilo que vai fazer diferença para o Senhor, meu Deus. Oh, doce Santo Espírito de Deus, nessa noite nós consagramos, meu Deus, os nossos presentes nesse altar, meu Deus. Recebe cada um, meu Pai. Recebe, doce Santo Espírito de Deus. E que essa noite seja o início de um novo tempo na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, meu Deus. Doce Santo Espírito de Deus, ministerialmente, meu Pai, mulheres serão desatadas, meu Pai, por entregar o seu ministério nesse altar, meu Pai, por entregar o seu tempo a ganhar outras vidas, Jesus. Nessa noite, doce Santo Espírito de Deus, o Senhor está mudando a atmosfera da nossa casa. O Senhor está quebrando com toda a resistência. O Senhor está levantando filhos emocionais sarados. As emoções dos nossos filhos serão saradas. O nosso marido, os nossos filhos serão usados para o teu reino, para a tua glória, Senhor. Quebra com toda a cadeia, com toda a resistência. E nessa noite, doce Santo Espírito de Deus, inicia algo novo na nossa família. Traz saúde física, traz saúde emocional, doce Santo Espírito de Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero que as mulheres que estão aqui no altar estendam as suas mãos para estas mulheres. Eu quero que você olhe para nós, porque nós decidimos entregar presentes de valor ao Senhor. Nós temos dado, não um tempo, mas nós temos colocado a nossa vida integral nas mãos do Senhor. Quando eu digo integral, não quer dizer que a gente não trabalha secular ou não pode fazer nada. Mas não importa o dia ou a hora, cada uma de nós aqui decidimos aceitar um chamado não pastoral, mas um chamado para fazer a diferença na vida de mulheres. Eu sei que aqui tem muitas mulheres também que já aceitaram esse chamado, mas hoje nós queremos declarar, com as mãos erguidas sobre a sua vida. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que não faltará na sua casa homens e mulheres de Deus. Não faltará na sua casa pastores, levitas. Não faltará na sua casa servos de Deus cheios do Espírito Santo. Não haverá na sua casa homens que não servem ao Senhor, mulheres que não servem ao Senhor. Não haverá na sua casa, na sua descendência, prostitutas. Não haverá na sua descendência homossexuais. Não haverá na sua descendência ladrões, marginais. Não haverá na sua descendência ninguém que abomine ao Senhor. Não haverá na sua descendência ninguém que fará mal ao Senhor. Pelo contrário, haverá na sua descendência pessoas que vão transformar toda maldição em bênção e vão servir ao Senhor por todos os dias da sua vida, cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.